Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Hoje é um dia extraordinário, excepcional. É um dia maravilhoso. É um dia que raiou o sol, raiou a luz do Senhor na minha e na tua vida. É aquele dia que o Senhor disse: ei, filhos e filhas, olha o que eu preparei para vocês. Ei, filhos e filhas, olha só, esse dia está entregue em suas mãos. E você vai fazer o quê? Senhor, vem comigo. Senhor, esteja comigo. Senhor, eu dedico esses minutos iniciais do dia a Ti. Eu dedico e louvo a Ti. Eu dedico e recebo de Ti as instruções para todo o meu dia. Senhor, desenvolve em mim cada dia mais esse coração grato, esse coração de um filho que reconhece a bondade, reconhece o amor do Pai em tudo em que eu possa fazer. Me ensina, capacita que eu também resplandeça desse teu brilho, dessa tua luz, nas coisas que eu faço aqui na terra, nas coisas que eu compartilho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu estás aqui. Obrigado, Senhor, porque Tua presença está em todo lugar que eu vá. A presença está em semelhança a Tu, Senhor. Como é bom saber que eu carrego o Espírito Santo. Eu carrego todo o poder. Eu carrego toda a autoridade. Assim Tu nos concedesse. Que assim Tu nos concedesse. E hoje é um dia que o Senhor vai ressuscitar os meus sonhos, os Teus sonhos. Hoje é um dia que o quê? Que o Senhor vai ressuscitar os meus sonhos e os Teus sonhos. Aqueles que estavam guardados, dormidos, vamos dizer assim, estavam já engavetados, já estavam esquecidos, já estavam, por que não dizer, muita gente enterrado os seus sonhos. Mas aí, a hora certa, você é a hora que chega na sua vida, naquele momento, para restaurar, para ressuscitar, para criar os sonhos e nos entregar. Existe esse tempo, essa hora certa de Deus para mim e para a tua vida. Quando você abre a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, você vai ver que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Jesus ressuscita os teus sonhos. Jesus ressuscita os meus sonhos. Jesus ressuscita. Versículo 11 diz: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e com ele iam uma grande multidão. Veja que esse versículo 11 ele já começa nos ensinando algo, que diz que Jesus foi a uma cidade, Jesus foi ao seu encontro, Jesus está indo ao seu encontro, Jesus está, vamos dizer, na sua frente. Jesus, ele marcou esse encontro comigo, com você hoje pela manhã, dependendo do horário que você esteja assistindo, porque tem gente que assiste à tarde, à noite, mas não importa, o importante é que Jesus está indo ao seu encontro, Jesus está na sua frente, Jesus está, como assim? Jesus foi a uma cidade chamada Naim.
mas com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Por que então os discípulos? A Bíblia fala discípulos e uma grande multidão. A gente já tem falado sobre esses grupos. Eu vou dividir aqui em dois grupos, né? Assim, um grupo dos discípulos e um grupo de quê? Da multidão. E ambos estavam o quê? Seguindo a Jesus. Ambos estavam o quê? No caminho que era Jesus. Ambos falavam de quê? De Jesus. E quando a gente percebe isso e quando a gente vê essa narrativa, começa a surgir talvez perguntas. Por quê discípulos e por que multidão? A gente tem que ver que os discípulos eles tinham um objetivo. A multidão tinha vários objetivos. Então era, vamos dizer, objetivos diferentes. É como hoje eu dizer, ei, qual é o teu objetivo? Você, você e você. Quais são os seus objetivos? Aí você vai ver que cada um tem um objetivo diferente. E discípulos eram objetivos de tal que seguindo Jesus, pregando a palavra, imitando o mestre, e também eles tinham interesse na multidão. Como? Aquele grupo dos discípulos, eles também tinham interesse naquele grupão que era a multidão. Só que a multidão não tinha o mesmo interesse dos discípulos. Os discípulos, vamos dizer assim, seguiam Jesus. A multidão também seguia Jesus. Peraí, mas será que a multidão seguia mesmo a Jesus? Ou vamos dizer, acompanhavam? Que tem uma diferença entre seguir, acompanhar. Será que a multidão estava tão perto de Jesus como os discípulos? Não, às vezes a multidão ela está um pouco distante, ela está mais afastada, ela não está tão próxima de Jesus. Enquanto os discípulos ali, eles queriam, vamos dizer assim, ouvir mais de Deus, aprender mais de Deus, tinha gente na multidão que só queria o quê? Ouvir e ver, assistir, mas não estava tão interessado às vezes em aprender mais. Então você está dizendo para mim, para você, o que nós devemos buscar mais, com a intenção de aprender mais, como os discípulos, né? Então vamos dizer assim, vamos nos identificar logo com os discípulos? Eu sou como os discípulos do Senhor. Eu sei que muitos estão achando estranho, mas é esse sentimento, é essa declaração que eu declaro na tua vida hoje. Você lembra que a gente tem falado em modelarmos Jesus, aprendermos de Jesus e trazermos para a nossa vida e aplicar esses conhecimentos no nosso viver diário e nos tornarmos multiplicadores de Jesus. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu aprendo, mais fácil fica de colocar em prática na minha vida e ensinar outras pessoas. Por isso que a gente está com esse movimento. Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? Porque você tem que fazer a escolha. Você vai querer estar só observando como a multidão, ou você vai estar envolvido no processo, participando, buscando mais. Pois o discípulo, ele tem um compromisso maior de seguir o mestre o tempo todo. E às vezes a multidão não. A multidão ela se dispersa, ela se afasta, ela se junta, até, vamos dizer assim, achar um objetivo, porque nem todos da multidão vão ter o mesmo objetivo. Os discípulos sim tinham o mesmo objetivo. Então veja que existem motivos diferentes. Às vezes
Quando eu e você estamos, vamos dizer, ralando, buscando aprender mais de Jesus, buscando os seus ensinos, buscando acompanhá-lo mais de perto, a multidão às vezes só quer o quê? As bênçãos. Então tem gente na multidão que está buscando só por conta das bênçãos, né? Mas eu e você queremos o quê? O abençoador. Enquanto uns estão querendo só a bênção, eu e você nós queremos o quê? Sermos o abençoador. Queremos o abençoador conosco. Então já começa uma diferença, né? Então, mais uma diferença. A multidão, ela às vezes é atraída pela fama de Jesus. Mas, eu e você, filhos e filhas, o povo escolhido de Deus. Então, nós somos diferentes. Nós somos povo escolhido, enquanto a multidão é atraída pela fama, pelos, vamos dizer assim, pelos milagres, pelas curas, pelos sinais, maravilha, pelas bênçãos. Então é bom a gente se destacar, por isso que eu falei ontem, se destacar de quê? Da multidão. Porque se você ainda está nesse passo de ser multidão, eu quero que você escolha e faça a melhor escolha. Porque a multidão, ela consegue fazer muito barulho, né? E eu e você nós temos que fazer. Eu e você nós temos que fazer o quê? Um barulho diferente. Vamos dizer assim, um barulho de adorador. O nosso barulho é um pouco diferente. Quando a multidão ali estava o tempo todo querendo se encontrar com Jesus, porque ele fez algo incrível, porque eles saíam das casas, das cidades, iam tentar encontrar com ele, por causa da notícia, a notícia se espalhava. Mas os discípulos estavam ali acompanhando de perto, estavam sendo, vamos dizer, os protagonistas também do grande mover, do grande acontecer, do grande viver de Jesus. E é isso que eu declaro para a tua vida, que sejam protagonistas junto com Jesus, que seja parte dessa história, não fique só com a multidão ali. Eu quero que você acorde com Jesus e você durma com Jesus. Por isso nós estamos fazendo o exponencial, entregando as primícias do dia a Jesus. É maravilhoso a gente saber que eu e você, nós podemos fazer a diferença. A diferença para mim e para a sua geração. A diferença para dar a oportunidade que Jesus possa ressuscitar os nossos sonhos. Pois ao se aproximar, versículo 12, pois ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Como Jesus ali falou com o morto, com o menino que estava morto? Sim. É Jesus falando hoje no teu sonho que está morto. E Jesus está dizendo: levante-se. É hoje, é aqui e agora. É debaixo da minha palavra que eu libero. Levante-se. E o jovem fez o quê? Sentou. Sentou-se e começou a conversar. E Jesus entrega a mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles. E Deus interveio em favor do seu povo. Porque um feito, um milagre, uma cura, um sinal de Jesus mostrou, comprovou aquele povo ali que Jesus era um grande profeta. E começava a louvar a Deus.
e começava a reconhecer Jesus como o grande profeta e dizer: Deus interveio na minha causa. E você está disposto, está pronto para dizer: Deus interveio na minha causa hoje? Deus intervém em favor do seu povo? Porque tem momentos que eu e você nós vamos precisar dessa intervenção divina para que aconteça algo, mas que não seja algo tão simples. Mas Deus opera em todas as áreas, simples, complicadas, e não, vamos dizer assim, acho que não tem mais jeito, é essa que o Senhor opera. Mas aí eu pergunto, você vai estar do lado da multidão ou você vai estar sendo um discípulo? Que lado você está querendo ir escolhendo? É por isso que nós estamos fazendo o exponencial todos os dias, para te ajudar a você passar para o lado dos discípulos e não do lado da multidão. Qual que tu está se encaixando hoje? Qual é o que você se encaixa melhor hoje? Falar de um novo, pede para fazendo aqui nesse canal, aprendendo através do manual da vida, das narrativas, de tudo aquilo que o Senhor entregou para mim e para você. E estamos trazendo isso para a nossa realidade, aprendendo de Jesus, modelando aqui a Ele. Vamos dizer, imitadores de Cristo. Para que eu e você possamos olhar no espelho e no espelho refletir a imagem. E a gente diz assim: matamos o velho, somos uma nova criatura nascida em Cristo para fazer o que Cristo fez, o que Cristo fazia nessa situação, naquele momento. Então, que você hoje é chamado, que hoje você traz bem na vida das pessoas, verdade, do mestre, e aplica e a vida dos outros. Então vai ouvir a palavra de Deus, vai aprender, vai ela a vida áreas mortas, né? Que não pede ao Senhor no momento agora. Toque nessa jovem, eu digo, levante-se. E aí você pode me dizer: mas eu ainda continuo me identificando e me achando ali na multidão. Aí eu te digo: olha, filho e filha, não fica triste, tá? Pois o Senhor, com a sua graça e sua misericórdia, seu favor, está dizendo assim: vem, eu quero te tirar da multidão e quero colocar você como mestre. Você aceita? Aí a decisão é sua. E quando a gente olha lá em João 6, versículo 37, o Senhor está dizendo: todo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Jesus está dizendo: todo aquele que o Pai me entregou a Ele, Ele jamais nos jogará fora. O Senhor jamais me jogará e te jogará fora. Mas Ele disse o quê? Eu cuido de você. Se você vai em busca de Jesus, Jesus jamais lançará fora. Jesus jamais te abandonará. Jesus jamais te esquecerá. Jesus jamais. Pois você agora está com a maior chance, a maior oportunidade da vida de sair da multidão e vir estar com Jesus. Pois Ele não vai te jogar fora. Se você for vou dizer assim, um fiel seguidor, um fiel não conhece Jesus, aí eu digo: perfeito, é com você mesmo que o Senhor está dizendo: venha me conhecer mais. Então não fica triste, independente da situação que tu está, independente do que tu está enfrentando, independente
se tu estava ali indo um caminho. Imagina só, se Jesus não chega no momento certo, aquele sonho da viúva estava o que prestes a ser enterrado. Mas Jesus, ele sempre vai chegar no tempo de Deus, no tempo certo. E na tua e você diz, mas aquela viúva, ela estava ali enterrando o único filho. Aquela viúva já tinha enterrado o marido. Aquela viúva tivesse perdido totalmente a esperança. Ela talvez pudesse mais o futuro, mais o que iria acontecer. E é difícil às vezes a gente estar numa situação dessa e as pessoas chegarem querer consolar, as pessoas chegarem e querer, vamos dizer, momentos difíceis. Como consolar? Como podemos consolar uma pessoa que estaria, vamos dizer, no pior momento? E assim, aquela pessoa, aquela mulher, ela estava sendo conhecida pelo quê? Toda a cidade, uma grande multidão estava acompanhando, uma grande multidão estava ali com ela por um motivo de desgraça. E às vezes, vamos dizer, ela se tornou famosa ali pelo motivo de desgraça. E às vezes acontece isso. Por desgraça de uma coisa e de outra, às vezes as pessoas elas têm se tornado, vamos dizer, conhecidas, famosas, né? Pela profissão, por isso, por aquilo, né? Pela riqueza, pela pobreza, não importa a situação. O importante é, ela estava com o encontro marcado com Jesus. E Jesus aparece para ela. E se tua vida, se tu se identificou em um desses coisas que eu falei, essa é a boa notícia. Jesus, ele está entrando na cidade. Jesus, ele está na tua frente. Não importa teu passado, não importa o que tu ia carregando ali, não importa se tu estava levando o teu último sonho para ser enterrado. Não importa. Jesus saiu lá de Cafarnaum e estava vindo ao encontro dela. Jesus saiu lá de Cafarnaum e está vindo ao teu encontro. Jesus, ele já está à tua frente no momento certo. Tudo vai mudar, tudo vai passar. Se prepara. Tem uma grande vitória na tua vida. Tem uma virada de chave que a gente chama. Deus entrou na tua vida, Deus marcou esse momento para você. É um momento difícil, é um momento desesperador, é um momento de choro, mas Deus está dizendo, é o momento de você agora virar a chave. É o momento de você sorrir, é o momento de você contemplar, de você... Era a única esperança, eu trago de volta a tua esperança. Não chora mais. O choro durou uma noite, mas agora a alegria está vindo pela manhã. Olha, mais uma vez a gente enfatizando aqui o momento das premissas. A alegria está vindo quando? Pela manhã. E é esse momento. É agora que eu e você temos a oportunidade de agradecermos, de estarmos ali. Porque, vamos dizer assim, o que é que ele estava representando ali? Filho, nesse contexto. Vamos dizer assim, era o sonho, como eu já disse, mas também podia ser uma promessa. Porque às vezes a tua promessa está no caminho já de ser sepultado. Então, algo que ela tenha sonhado, algo que eu e você nós podemos já ter sonhado, né? Algo que estava ali na promessa, mas nós não tomamos ainda posse, né? Não tinha sido se cumprido, né? Como a gente fala, né? Não havia o cumprimento da promessa. E às vezes até deixou de existir, né?
pode dizer, mas se isso ou aquilo estivesse aqui. No caso dela, ela disse, mas se meu esposo estivesse aqui, então seria bem mais fácil passar por esse momento. Então você pode ter N desculpas, ou N vontades de querer que tivesse dessa forma para acontecer, né? E nessa vontade de tudo, aí às vezes pode faltar a esperança, pode faltar o quê? A fé, pode esperar o quê? Uma comunhão maior com Deus, pode estar faltando o quê? Você absorver mais da sua palavra, porque o absorver a palavra, o ler, o declarar, vai aumentar a minha fé. Então, vamos dizer assim, aquela mulher, ela estava sem esperança, aquela mulher estava sem futuro, então ela estava enterrando tudo ali. Ela estava jogando, vamos dizer, mas o Senhor não deixou acontecer isso. O Senhor chegou junto, o Senhor apareceu, o Senhor a viu. E aqui a gente percebe que Jesus, ele, vamos assim, ele se moveu de uma íntima compaixão por ela, pela viúva. Veja que a situação era tão triste, tão grave, que o que o Senhor fez o quê? Se comoveu, né? Se moveu, teve compaixão daquela dor, compaixão daquele choro, compaixão daquela situação. E o Senhor está entrando em providência na tua situação. Ele já se comoveu com uma íntima compaixão que só Deus, através do seu grande amor, pode derramar na minha e na tua vida. Porque às vezes tem momentos que estão tão delicados que leva o Senhor a olhar para mim, para você, de uma forma, vamos dizer assim, totalmente diferente, totalmente cheio desse amor, totalmente cheio de algo que às vezes nós não conseguimos fazer pelo próximo. Mas eu digo, quer imitar Jesus? Quer modelar Jesus? Comece a olhar como Jesus olhava. Comece a sentir como Jesus sentia. Comece a ter íntima compaixão de pessoas que sofrem, que pessoas que estão ali, vamos dizer, jogando já, levando à sepultura os sonhos, a felicidade. Pessoas que choram. Então eu quero que você modele Jesus nesse momento, de olhar, de sentir, de ter essa íntima compaixão, para que você seja usado por Deus a transformar vidas, a levar alegria às pessoas necessitadas. Aqui não fala assim, como é que estava, se Jesus chorou, se Jesus não, mas Jesus se comoveu. E quantas vezes eu e você olhamos algumas situações e nós não nos conformamos com aquela situação. E isso às vezes a gente chora, às vezes mesmo no nosso íntimo. Às vezes saem as lágrimas naturais, mas às vezes não saem. Às vezes as lágrimas, elas são internas, né? Mas eu quero que você também faça, identifique pessoas que necessitem, pessoas que estão numa situação semelhante àquela da viúva. Para quê? Para que Deus ele sonde o meu e o teu coração, para que Deus derrame mais sobre a minha e a tua vida. Deus dá sementes ao que semeia. Se é sementes que você necessita, se é sementes que Deus está te entregando, então receba as sementes do Senhor. Faça o exponencial. Faça essa multiplicação. Agora, se você é uma pessoa, viu, se comoveu, está com aquela íntima compaixão, é detentor de um dom que Deus te deu, usa esse dom. Seja ele natural, ou seja ele espiritual. Ou seja ele, vamos dizer, que o Espírito Santo te concedeu. Porque às vezes a gente tem dentro de nós ativos, ou a ativar, ou você pede para ativar, os dons do Espírito Santo, para usar em prol do povo de Deus, em prol daqueles necessitados. E o convite é, junte-se a nós,
peça, ore e use. Porque tem gente que tem enterrado talentos, vamos dizer assim, tem enterrados os dois. E o Pai não quer que você... O Pai quer te dar talentos, mas quer que você multiplique. Você triplique. Faça, seja exponencial em Cristo Jesus. Pois Ele entende o meu coração, Ele entende o seu coração. Mas nessas primícias, nesses momentos iniciais, vamos nos revelar para Ele. Vamos dizer o que estamos sentindo. O que a gente sente. Para quê? Para que isso seja. E a gente veja e expresse a verdade para o Pai. Pois Jesus ali naquele caso da viúva, Ele entendia muito bem o que aquela viúva estava passando. Tá? E eu imagino aqui o que eu e você possamos fazer nessas situações. Aparentemente a gente olha e diz, é difícil consolar, é difícil levar uma palavra, é difícil levar uma oração. Mas quando o Espírito Santo nos orienta, nos comissiona, nos dá força, aí fica bem mais fácil da gente levar uma palavra. Porque às vezes basta uma palavra de consolo. O Espírito Santo é quem faz o restante. E às vezes as histórias se repetem. Porque aquela mulher tinha, já participado de um enterro, né? Com o esposo, né? E agora está se repetindo com o filho. Em 21, versículo. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os nossos corações. E Jesus sondou o coração daquela viúva. E o que é que diz lá em Jeremias 17:10? Ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Gente, como maravilhoso é, porque é o próprio Senhor que vai sondando ali. Ele esquadrinha o que eu penso, o que eu desejo. Ele esquadrinha todo o meu coração, todo o meu ser. Por isso que a gente fala, entrega teu corpo, alma e espírito ao Senhor. Tem uma multidão? Tem. Se destaque da multidão e venha ser discípulo, né, do grupo dos discípulos. Que aí você vai começar a compreender. Porque às vezes tem tanta gente na multidão que chora. Porque deixou a promessa passar. Porque deixou de ser promessa. Porque deixou de absorver. E eu digo com toda franqueza que o propósito do Senhor é olhar para você, é olhar como olhou para aquela mulher, é se compadecer de muitos da multidão, é se aproximar de mim e de você, como Ele se aproximou daquela mulher, e dá o primeiro consolo. Mulher, não chores, meu filho, não chores. E ele está indo ali ao encontro do jovem. E ele disse, jovem, eu te digo, levante-se, em nome de Jesus. Pois Jesus usou palavras, e a palavra dele lançada para mim e para você tem o primeiro efeito, nos consolar, nos trazer a realidade, nos levar para outra realidade, transformar aquela situação inicial. Você viu quantas chaves foram dadas? Reveja essa ministração, anote essas palavras-chave, tá? Porque certamente, quando Jesus libera, quando Jesus fala, ela recebe
ela assimila. E é isso que eu quero que você receba a palavra de Deus na tua vida. Ora como consolo, ora como transformação, ora como gerando vida. E vida plena e abundante. É isso que o Senhor entrega para ti hoje. Recebe. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Gente, como é bom e maravilhoso a gente dedicar ao Senhor esses primícias do dia, aprender um pouco mais do manual da vida. Ontem, foi até lembrado no culto de ontem, quando nós estivemos na igreja, que o livro dessa semana, né, o indicado é Lucas. Se você está lendo outro, não tem problema, continue lendo outro. Você também pode escolher livros. O importante é você não ficar nenhuma semana sem ler. Né? Qual foi o jejum que você escolheu? Coloca em prática. Né? Sábado, quem não baixou o pergaminho, entra no vídeo do YouTube de sábado, não de domingo. O de sábado ele está cortado em várias partes, mas entra num deles, tem o link do pergaminho de ouro do cristão. Aí você baixa e você faz durante 7 dias. E também você lê. Primeiro você vai fazer o quê? Ler mentalmente, e depois eu quero que você declare 7 vezes aquele pergaminho. Tá? Por quê? Porque isso é uma disciplina que o Senhor está te treinando para você ir se ajustando a fazer o que Ele quer que você faça. Aí a gente deu essa tarefa do pergaminho e não falou mais nas outras tarefas. Mas você vai ter mais tarefas, você vai receber e você vai praticar. Porque quando você recebe e pratica, há uma transformação, há uma mudança. E a gente fala que a disciplina, todo dia você está fazendo as coisas de Deus. E você, quando faz isso, você está fazendo diferente do que você fazia. Então você está acrescentando, te dando a oportunidade de ter um conhecimento a mais. Porque a cada manhã o Senhor está dando conhecimento. E quando você está dando conhecimento, você vai também se elevando para um novo nível, uma nova categoria. Porque o conhecimento ele liberta. Tá? O conhecimento ele te transforma. Então cada vez mais que você conhecer de Jesus, mais Jesus vai atuar, mais Jesus vai estar perto de ti. E mais você pode usufruir desse poder e autoridade do domínio. Tá? Então, acorda, levanta e já vai orando, agradecendo ao Senhor. Faz aquela posição que eu sempre digo, estufa o peito assim, olha para cima e declara domínio, governo, declara a palavra. Convida o Espírito Santo para estar junto de você, coordenar todo dia, estabelecer. E isso você fazendo, você vai ver. Nós estamos o que hoje? Na 45ª semana, aliás, dia. E imagina quando a gente completar os 60, depois os 90, 120, 180. E quando a gente completar um ano recebendo o quê? As gotas de sabedoria de Deus, né? Então você vê que as meninas já estão compartilhando, já estão publicando. Então pega ali quando chegar no grupo, usufrui, porque são as palavras que foram ministradas, são as palavras que Deus quer que você lembre. Tá? Então louva a Deus por cada um de vocês, em nome de Jesus. Tá? Gente, tenha um excelente dia. Temos um encontro marcado hoje às 21 horas, na quarta do Sobrenatural. Mas amanhã estamos retornando, assim o Senhor permitindo, às 7h01. Com Eu Sou Exponencial em Cristo Jesus. E você? Faça a escolha certa. Shalom, povo de Deus.